E, bom, companheiros, respondidas essas perguntas, né, eu vou tratar de um outro tema dessa live, que os companheiros me pediram também nos comentários e tudo. Vou estar tratando aqui, né, que foi uma recente crítica que foi feito ao nosso trabalho, ao nosso canal, né? Foi feito pelo companheiro aqui do canal que assina como Ateu Informa. Ela foi publicada aqui na aba comunidade dele, né? Vou até mostrar aqui para os companheiros. Os companheiros podem ver aqui, né? Teve essa crítica que é feita ao nosso trabalho. É uma crítica, no geral, ao maoísmo como um todo, né? Como a gente vai abordar, mas que me menciona, né? E menciona propriamente os vídeos que eu faço. Então eu vou estar tratando dela aqui propriamente, né? Justamente para responder aqui as colocações que o companheiro colocou, né? Vamos lá, né? Primeiro de tudo, né? O companheiro aqui do canal, ele faz uma crítica, vamos assim, que ele é colocado em 3 pontos básicos, assim, né? Uma crítica política, ele primeiro parte da política, depois uma crítica filosófica, né? E por fim histórica. Na verdade é tudo o mesmo argumento, mas ele parte desses 3 aspectos, né? Político, filosófico e histórica. Então eu vou estar tratando, né, sobre ela, né, partindo aqui parte por parte, né? Justamente para estar defendendo justamente, né, a nossa linha, a nossa posição. A primeira questão que se coloca é que o companheiro lá, na crítica que ele coloca, aí, claro, não cheguei a aprofundar no trabalho dele, mas na crítica que ele coloca é muito claro ali que ele, no texto especificamente, ele é um seguidor de Enver Hoxha, né? Particularmente nas críticas ao maoísmo, ele se coloca justamente como defensor de Enver Hoxha, né? Não por uma questão pessoal nem nada disso, mas sim porque os próprios termos que ele usa são termos utilizados pelo Hoxha, né? A própria questão, por exemplo, depois eu vou tratar disso, né? Ele faz uma crítica à Revolução Cultural, ele coloca em termos de que foi uma revolução caótica, que teve caos e tal. Essa crítica, né, ela sempre existiu, né, por parte dos revisionistas. No caso dos revisionistas soviéticos, por exemplo, fazia isso, mas estava muito na boca do Hoxha, né? Na própria reflexões sobre a China ele coloca disso, né? Quando ele fala que a Revolução Cultural não foi nem grande, nem revolução, nem cultural, nem proletária, ele partiu um pouco na visão dele de que revolução não podia ser caótica, né? Então, é importante, né, que a gente trate sobre isso. Por quê? Porque boa parte das críticas do Hoxha, a gente já respondeu aqui no canal. A gente respondeu numa live aqui no canal, que é justamente a live lá do Enver Hoxha Refutado, né, em que eu tô trazendo um texto, né, feito pelo secretário-geral do Partido Comunista do Sri Lanka, e eu ainda comento as próprias críticas, né, que se coloca num todo, né, particularmente a crítica do Hoxha à Revolução Cultural. Então recomendo, né, que os companheiros vejam essa live, porque isso já tá lá colocado, e inclusive, né, divulgar aqui uma das principais obras, na verdade a principal obra no Brasil de crítica ao dogmato revisionismo albanês de Enver Hoxha, e em defesa do maoísmo, contra essas críticas, né, é o livro O Revisionismo Albanês de João Amazonas e sua crítica demolidora do maoísmo, de Albêncio Dias de Carvalho, né? Então até mostrar aqui pros companheiros, foi republicado, né? Ele tinha algumas cópias na internet, mas aqui ele foi publicado no blog Servir ao Povo, tanto em PDF, né, quanto em texto HTML, né? Aqui tá todo o texto, inclusive com uma apresentação aqui e tudo. Então, o documento fundamental para que a gente compreenda as críticas, as posições de Hoxha, né, e as críticas ao maoísmo como um todo, é esse documento aqui. Esse livro aqui é muito bom, eu sempre recomendo aos companheiros que leiam, né? Não só para a própria crítica do Hoxha, mas para a própria compreensão do maoísmo, porque ele é muito didático, né, em tratar sobre todas aquelas polêmicas em torno do maoísmo e tudo. Então, é até importante que a gente trate sobre essa questão e recomendar aqui. Então, dito isso, né, por que eu tô falando isso, né? Porque, veja, o companheiro ali do Ateu Informa, ele não é o primeiro a atacar o presidente Mao Tse Tung, não é o primeiro a atacar o maoísmo, não vai ser o último e nem o mais relevante, né? A gente tem chefes de partidos comunistas que já fizeram isso, né? Então, destaco justamente esse estudo para que a gente compreenda essa questão, né, e demarque, né, particularmente com o dogmato revisionismo albanês de Enver Hoxha, que ainda que, propriamente, partidos rodistas, sim, a própria Albânia, mesmo com seu revisionismo, ela tinha aspectos muito positivos, né, na própria ideologia e tudo. Eles lutaram por assimilar o marxismo-leninismo por longo tempo, na própria posição do grande debate. E geralmente, quem assimila essas questões do Hoxha não pega o que havia de positivo, pega o que havia, principalmente no caso de negativo, que eram justamente esses ataques ao maoísmo que tornaram o próprio Hoxha um revisionista propriamente. Dito isso, né, outra questão que a gente tem que colocar é justamente, ele bota lá claramente, então, que eu, aparentemente, coloca dessa forma, que eu sigo o maoísmo gonçalista, certo? Por que eu coloco isso? Porque é muito importante que a gente já demarque a acusação de gonçalismo, ela é nada mais que a acusação de stalinismo. É um novo stalinismo, entre aspas, né? Tanto em forma quanto em conteúdo. Vejam, primeiro de tudo, né, falar em stalinismo, em gonçalismo, ou em figuras mais radicais no ultra-esquerdismo disfarçado por, na verdade, ser ultradireitismo, né, direitismo, engelsismo, né, que é justamente buscar separar aquilo que eu já colocava, a obra, né, dos cumes do proletariado, que era o Marx, o Lenin e o Mao, da obra dos definidores propriamente, dos que sintetizaram e definiram, né, os saltos na ideologia, foram Engels, Stalin e Gonçalo, né. Claro que hoje em dia falar em stalinismo, engelsismo sempre foi um absurdo. Stalinismo hoje em dia tá ficando menos tolerável, justamente porque as pessoas entendem que isso não existe, né, mas gonçalismo ainda se usa muito. Então é importante, né, que a gente demarque que gonçalismo não existe. Em termos de ideologia do proletariado, o presidente Gonçalo não deu um salto qualitativo nas 3 partes constitutivas da ideologia do proletariado, assim como Stalin não deu. O que existiram foram contribuições de validez universal, tanto de Engels, quanto de Stalin, quanto do presidente Gonçalo. No processo
de definição do marxismo, marxismo-leninismo e marxismo-leninismo-maoísmo. Mas é claro que ele não está usando nesse sentido. Ele não coloca o ismo como se fosse justamente uma nova etapa, mas demonstra justamente o ecletismo filosófico, mas coloca justamente para colocar o gonçalismo no campo do inimigo e separar o presidente Gonçalo do presidente Mao Tse-tung, como se existisse um maoísmo que não tem as contribuições do presidente Gonçalo. Isso é um erro, pelo que a gente entende, né? Assim como não existe marxismo-leninismo sem as contribuições, os aportes de validez universal do camarada Stalin, não existe o maoísmo propriamente sem os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Por quê? O presidente Gonçalo que definiu o maoísmo e foi com os aportes de validez universal que o maoísmo foi comprovado na prática, não comprovado na prática propriamente, porque comprovado na prática, sucintamente ele foi comprovado na própria Revolução Chinesa, mas comprovando na prática universal, ou seja, comprovando uma realidade distinta daquela que ele foi forjado, que era a realidade chinesa. Então é importante que a gente destaque isso justamente, né? Que isso é um problema, né? Falar em gonçalismo, né? É falar em stalinismo, né? Como se fosse falar em stalinismo, falar em engelsismo, né? O que exatamente, quando se ataca o gonçalismo, quer se falar? Quer se partir de uma moral liberal, que é justamente, esses aspectos aqui da obra do presidente Mao eu não gosto, então eu vou chamar de gonçalismo. A maior parte do que se falam que é gonçalismo são coisas que são adotadas por todos os partidos maoístas hoje no mundo, boa parte desses que não aceitam as contribuições de validez universal do presidente Gonçalo, certo? A própria questão do boicote eleitoral, por exemplo. A questão do boicote eleitoral é uma questão intrínseca ao maoísmo, atualmente. Independente, né, se você aceita formalmente os aportes de validez universal do presidente Gonçalo, isso é muito colocado claramente em praticamente todos os partidos maoístas hoje, principalmente aqueles que levam a cabo guerras populares, né? E diversas outras questões, né? Isso se chama, né, de gonçalismo justamente aqueles aspectos do maoísmo, ou aspectos do presidente Mao Tse-tung que quer se evitar, que é muito radical, que passa um pouco do limite do que seria considerado aceitável por liberais, enfim, por esse tipo de coisa. Então, é importante, né, que a gente demarque com isso, demonstrando justamente que não existe. Eu já tratei isso num vídeo meu, num corte de live que tá publicado no canal, sobre os aportes de validez universal do presidente Gonçalo. Caso a companheira moderadora consiga linkar aí no chat, eu agradeço, porque já fica muito claro lá que essa separação não existe, tá? Não é possível separar isso. É a mesma coisa separar Engels de Marx. Muita gente faz isso hoje, claro, nenhum em movimento real propriamente, geralmente em redes sociais, no Twitter, né? Mas isso não existe, tá? Isso não existe, não é assim que a ideologia científica do proletariado funciona. Então, dito isso, né, demarcar essas duas questões, né, acabei até me estendendo um pouco nisso, mas é importante que a gente demarque, né, justamente para limpar esse terreno, né? E então, vamos começar a crítica, né, buscando um pouco em ordem cronológica aqui, da questão política, né, que ele coloca, que na verdade é o tratamento dos debates no marxismo, das lutas que se desenvolvem no marxismo. Ele começa argumentando lá que eu estudo bastante e que outros produtores de conteúdo são marxistas, se dizem marxistas, alguns não estudam tanto, mas que o principal não é um debate entre quem estuda mais, mas sim em torno de posicionamento político, e que o posicionamento seria o principal do debate, certo? Por quê? Vamos começar por aí, porque isso aqui não faz sentido nenhum, certo? Falar que o principal no marxismo é o debate em torno de posicionamentos não faz sentido nenhum. Entre os comunistas, os revolucionários, até entre os democratas como um todo, sempre se travou luta por uma unidade de princípios e uma flexibilidade na tática, certo? Então vejam, unidade sem princípio, ela é um oportunismo de direita. Luta sem unidade, ela é oportunismo de esquerda. Ou seja, você está buscando luta com uma rigidez na tática, sem buscar unidade de posições, você está sendo um oportunismo de esquerda. Seria o que o Lenin chamava de ultra-esquerdista. E buscar uma unidade sem princípios, que atualmente é a forma majoritária que se faz isso, é justamente oportunismo de direita. Isso é muito visível em todos os clássicos do marxismo. E aí ele até fala, mas eu cito os exemplos históricos para justificar um posicionamento errado. Aí assim, se você não reivindica a história do marxismo, aí não tem como colocar, né? A luta de Marx contra os anarquistas, contra Proudhon, contra os blanquistas, contra Bakunin, ela sempre se deu numa luta extensamente teórica e prática, mas partindo da questão de princípios, com a flexibilidade na tática, havendo sempre a ruptura quando não havia mais a possibilidade nem da unidade daqueles princípios colocados, porque a base de unidade estava se elevando. Mas sempre houve a luta em torno dos princípios, das questões teóricas, filosóficas, ideológicas. Então colocar isso como sendo o principal luta, a questão da linha política, isso não faz sentido. O marxismo nunca tratou dessa forma, né? A luta de Lenin contra os revisionistas coloca também isso, né? A luta de Lenin contra os revisionistas dentro do Partido Operário Social-Democrata Russo, sempre é colocado dessa forma, né? É o mínimo de compreender a luta do marxismo, né? Sempre foi travado dessa forma. A questão, vamos colocar assim, da nossa posição sobre o Jones Manuel, por exemplo, é que o Jones, ele é um revisionista. Ele é um revisionista descolado, ele é um oportunista que nega o marxismo, afirmando ser marxismo, professando o reformismo, né? Cada vez mais, inclusive, negando os próprios conceitos. Ele já fazia isso há muito tempo atrás, né? Se você pega as polêmicas dele com a Frente Revolucionária de Defesa dos Direitos do Povo, já fica muito claro que ele já negava os conceitos do marxismo há 10 anos atrás, praticamente. Mas atualmente ele está cada vez mais professando o reformismo e tratando cada vez mais como uma questão da política quase municipal, assim, de partido. Quase como
como se lutar por uma revolução socialista fosse lutar por pavimentar a estrada. É claro que as lutas econômicas são muito importantes, mas a principal luta é pelo poder, e a disputa de princípios ela é muito fundamental no marxismo, né? Aquela questão, unidade e luta. A luta por se desenvolver uma unidade superior, né? E cada vez mais ele está sendo isolado pela própria esquerda, radical, entre aspas, que acreditavam nele, né? Cada vez mais ligado na defesa do cretinismo parlamentar e assim por diante. Ou Elias Jabbour, por exemplo, que eu já critiquei aqui, que ele é um funcionário do Xi Jinping, é um agente do social imperialismo chinês, né? Não tem nem muito o que comentar. Então, tratar essas figuras como revisionistas é muito claro. Agora, muitos outros, né, e é até interessante que eu coloque isso, que diversos companheiros falam, mas você não considera fulano revisionista, ciclano revisionista. Muitos outros companheiros, muitas outras figuras, digamos assim, produtoras de conteúdo, por exemplo, eu considero, isso até pode se alterar com o tempo, que seguem uma linha política incorreta. Seguem uma linha política incorreta. Mas eles são honestos. São honestos. Pelo menos, em princípio, existe uma concordância básica da defesa da existência das classes, da defesa da luta de classes, da defesa da ditadura do proletariado, da defesa da revolução, do comunismo científico. Existe uma unidade de princípios em torno disso. Mesmo que a linha política deles seja incorreta. E é por isso que o principal que a gente tem que partir é dos princípios, justamente da luta de princípios, e não propriamente do posicionamento político. Isso é um erro, né? Então, colocar dessa forma, primeiramente, primeiro ponto, né? Essa questão política que ele coloca, né? Avançando agora para a questão da crítica ao método que eu uso nos vídeos, né? Ele coloca justamente que ele fala que eu estudo bastante e que eu uso isso para mascarar uma posição filosófica idealista. Por que eu seria idealista? Porque ele afirma, né, que eu parto de categorias abstratas, categorias ideais, definidas pelo... Ele usa o termo presidente Timão e o presidente Gonçalves. Enfim, não sei o que ele quis dizer com isso, só foi um erro, enfim, mas... Do presidente Timão, do presidente Gonzalo, né, propriamente, eu tomo elas como categoria, pego de categorias abstratas, defino que ela é real e busco aplicar na realidade. Por exemplo, no caso de uma análise de um país que se diz socialista, eu pego uma, digamos assim, uma posição de que o socialismo é aquilo do presidente Mao, quando eu vejo na realidade que não é, então negaria que aquilo é socialismo, puramente por uma categoria real, não extrair da realidade as categorias, né? Ele fala isso, né? Depois eu vou citar um exemplo histórico que ele dá, que é um exemplo pior ainda, mas propriamente disso, né? Ele trata justamente que eu pegaria categorias ideais do Mao e do Gonçalo e tentaria aplicar na realidade. E quando a realidade não corresponde, então eu fico puto com a realidade, alguma coisa assim. E também, né, ele vai afirmar que eu aplico uma lógica circular do argumento. Por quê? Porque eu parto do ponto de vista que a Revolução Cultural foi correta, que a Revolução Cultural cumpriu seus objetivos, foi científica, correta, porque ela foi dirigida pelo presidente Mao, e de acordo com a sua teoria, se ele estava certo, logo a Revolução Cultural estava certa. Então a Revolução Cultural estava certa, porque o Mao se dirigiu, e a teoria dele estava certa, então a Revolução Cultural estava certa. É um raciocínio circular, né? Então vamos tratar propriamente das duas questões, né? Primeiro sobre a questão das categorias ideais e abstratas, né? Essa é a crítica, né? Ele tira isso diretamente da crítica do Marx ao Hegel, né? Justamente criticando o idealismo hegeliano, né? Ainda que o Hegel fosse um dialético, né? Coube a Marx em fazer a inversão materialista da dialética, e ele criticava justamente, né, de que o Hegel partia de categorias ideais e abstratas e buscava aplicar na realidade. Isso era uma expressão de idealismo. O Mao também ele vai criticar isso, né? Quando ele vai fazer a crítica do Manual de Economia Política Soviética, né, em que ele vai tratar justamente como um erro de idealismo metafísico, porque eles partiam de definições ideais, de categorias ideais, que não estavam comprovadas na prática, e buscavam aplicar na realidade, por isso a prática deles estava errada, né, isso incorria em erros práticos. Só que qual que é a questão? Como é que a gente sabe se uma categoria é real ou não? Se ela é uma categoria, digamos assim, concreta, respaldada na realidade, ou se ela é uma categoria ideal, abstrata, idealista? Se a gente parte do básico da teoria marxista do conhecimento, companheiros, a prática é o critério da verdade, certo? A prática é o critério da verdade. Isso aqui, né, o Mao vai desenvolver bastante, mas isso já estava muito claro, né, desde as investigações de Marx até as investigações de Lenin, que é o seguinte: você parte da prática, dos problemas práticos para a teoria. Na teoria, através de uma concepção ideológica correta, você desenvolve a própria ideologia, as resoluções políticas para isso, depois você aplica novamente a linha política na prática. Caso essa linha política seja confirmada na prática, ou seja, ela dê os resultados objetivados necessários, né, isso vai se comprovar como um aporte científico. O marxismo, ele é uma ideologia científica. Ele não é nem só uma ideologia, nem só uma ciência, ele é uma ideologia científica, justamente por isso. Essa verdade, portanto, ela só pode ser compreendida tomando a posição de classe do proletariado, porque ela é a classe última da história e a classe mais revolucionária. Ela não tem mais nada a perder, de forma que a sua investigação desinteressada da realidade, desinteressada no sentido de ganhos pessoais, por exemplo, como era o caso da burguesia, leva justamente à descoberta da verdade, justamente através desse método que eu falei, né, prática, teoria, teoria e prática, né? Isso é a teoria marxista do conhecimento, isso é básico. Então determinar se uma categoria ela é concreta ou abstrata, a partir disso.
disso. Parte de se houve a comprovação da prática. E aqui a gente entra no problema, né? Porque ele fala isso. Né? Aí a gente parte então para a questão do argumento circular, né? Ele afirma, né, justamente que eu parto do pressuposto que ela era correta para afirmar as teses de Mao e daí concluir de fato que ela é correta, né? Revolução cultural. Isso é falso. Os vídeos do canal em que eu parto do ponto de vista de que o presidente Mao Tse Tung está certo, né, de que as teses do presidente Mao Tse Tung, de que as contribuições do presidente Mao Tse Tung estão certas, são principalmente nos vídeos sobre a China. Por quê? Porque eu tô tratando ali justamente de demarcar com o revisionismo que afirma que a China atual é a China que defendia, que lutou politicamente o presidente Mao e seus seguidores. O próprio Jones Manuel e o Domenico Lussurdo, por exemplo, eles usam explicitamente o problema dos textos de Mao, em que ele falava de alianças com a burguesia média, com a burguesia nacional, para defender a China social imperialista dos dias de hoje. Então, quando eu usei essa demarcação, eu não estava buscando ali provar que as teses do presidente Mao estavam corretas, que os aportes do presidente Mao estavam corretos. Eu estava buscando comprovar que Mao Tse Tung está de um lado, Deng Xiaoping está de outro. Não há continuidade dessas duas figuras, né? Não há continuidade entre maoísmo e tenguismo, em social imperialismo chinês. Não há continuidade disso. Foi puramente por isso que eu partir disso, demonstrando justamente as polêmicas do presidente Mao contra a China revisionista. Agora, eu fiz isso particularmente nesse vídeo, em alguns outros vídeos, mas em diversos outros vídeos eu vou argumentar justamente que as contribuições do presidente Mao, primeiro, eu parto do desenvolvimento teórico delas propriamente, né, o desenvolvimento lógico que foi travado, mas a partir do ponto de vista histórico, é justamente partir da comprovação prática dessas teorias. Eu nem estaria trazendo essas questões se eu não tivesse como trazer aqui que elas foram comprovadas na prática. É isso que confirma que de fato uma teoria é correta, que um conceito é correto, que um conceito é real. Por quê? O presidente Mao Tse Tung analisou a realidade, analisou a luta contra o revisionismo internacional e nacional, travou a luta contra o revisionismo e através disso ele desenvolveu justamente sua concepção de revolução cultural e diversas outras concepções. E aplicando-as na prática, elas deram certo. Elas deram certo. Elas cumpriram os objetivos colocados, ainda que não totalmente, por motivos que eu já vou destacar posteriormente, mas a nível ideológico cumpriu. De forma que, por isso que elas estão comprovadas na prática. Isso eu trato em diversos vídeos. Isso eu vou tratar propriamente no vídeo que vai ser sobre a Revolução Cultural na China, que eu vou tratar tanto do ponto de vista histórico quanto do ponto de vista ideológico, as contribuições que elas trazem e as comprovações delas propriamente, em cada etapa da Revolução Cultural. Porque a Revolução Cultural não foi algo pronto, ela foi se desenvolvendo conforme as lutas de classes iam se desenvolvendo, né? A luta de classes propriamente. Ou seja, o maoísmo, as teses, os conceitos que eu só trago eles justamente porque eles foram comprovados na prática. E aí, né, o companheiro até fala lá, depois ele vai tratar dos problemas da Revolução Cultural para justificar o porquê a Revolução Cultural não é uma prova disso, mas eu já trago isso agora por quê? Porque ele vai afirmar que, eu justifico todos os problemas da Revolução Cultural afirmando que ela manteve o socialismo por 10 anos. E aí eu te pergunto, qual era o objetivo da Revolução Cultural? A gente estava passando por uma época de revisionismo total no planeta. O revisionismo estava ascendendo na maior parte, quase todos os países que haviam iniciado a construção socialista no mundo. A Revolução Cultural não era uma disputa teórica de posicionamentos políticos. Era uma disputa para manter o socialismo, uma necessidade prática. E a partir do momento que a Revolução Cultural logrou em manter os 10 anos do socialismo na China, ao contrário de qualquer outro país socialista que havia iniciado seu desenvolvimento, ditadura do proletariado, ela foi comprovada. Não é uma justificativa, é um aporte, é uma comprovação na prática, né? Então quando se coloca, ele justifica, não é uma justificativa, é propriamente isso. Isso é teoria marxista do conhecimento. E aí se há discordância com a teoria marxista do conhecimento, aí precisa tratar mais a fundo, né? Porque daí é incorrer de fato em idealismo bruto, né? Negar o próprio Marx, né? Então a gente parte disso, né? E é o que eu falei, né? Eu ainda vou trazer um vídeo mais completo sobre a Revolução Cultural, mas eu trago justamente isso, né? De que foi a única ditadura do proletariado que conseguiu deter a restauração capitalista por 10 anos. E aí os companheiros podem perguntar, mas por que não mais? Por que a restaurou? Nenhuma classe na história se estabeleceu em definitivo. Dada uma revolução, sempre tem restaurações, tanto nacionais quanto internacionalmente. Se a gente pega a primeira revolução burguesa na história, que foi a Revolução Gloriosa, até o fim da era das revoluções burguesas, que foi em 1917, daí quase 300 anos de restauração contra restauração. Tava tendo a implantação das revoluções burguesas, jacobinismo, Napoleão Bonaparte derrotado, Congresso de Viena, restauração. Depois, os levantes de 1830, contra a restauração. E assim foi indo. Isso é a dinâmica da luta de classe. Isso quer dizer que as contribuições da Revolução Francesa para a própria Revolução Burguesa, ou para a própria ciência social como um todo são inválidas? Não é porque houve a restauração que não comprova. Não, a nível ideológico foi comprovado. Manteve por 10 anos. A questão é que agora a Revolução Proletária Mundial está munida de uma contribuição muito avançada, muito mais avançada para impedir a restauração capitalista. Isso quer dizer que não vai acontecer mais em nenhum país? Claro que não. O presidente Mao falou, a disputa entre revisionismo e marxismo, capitalismo e socialismo, vai se dar até que chega o comunismo. Mas agora o proletariado internacional está armado muito mais firmemente para travar essa luta, né? E foi isso que o maoísmo logrou, né? Por isso que a gente parte de luta de duas linhas, do que é o socialismo, sempre que a gente traz ali a definição que o Chen Qiuchao trouxe, ditadura do proletariado, a gente está partindo de categorias concretas que foram comprovadas na luta de classes da Revolução Chinesa, né? De forma que não é uma justificativa, não. Eu uso o exemplo
dos 10 anos, digamos assim, porque foi comprovado na prática. Essa é a posição que a gente toma. E é claro, em cada vídeo eu não vou ficar argumentando cada um dos pontos do porquê eles estão corretos, porque eu já tô tratando disso em outros vídeos. O primeiro vídeo da série Por que não há país socialista atualmente foi uma tentativa já de explicar tudo isso de uma maneira mais concreta, para que nos próximos não tivesse que ficar justificando. Ah, não, a Coreia do Norte falou isso, mas na verdade não. Já trouxe as definições do primeiro vídeo, agora é a crítica ao revisionismo, partindo desses conceitos. É importante que a gente destaque nisso, né? E aí, a gente chega na análise histórica do companheiro, que aí se revela verdadeiramente o que é o idealismo, né? Porque qual que é a crítica dele? Então, vou colocar assim, né? Ele discorda que a Revolução Cultural seja uma comprovação dos aportes de validez universal do presidente Mao. Aí então tem que se dizer quais são esses problemas, né? Eu apresento problemas da Revolução Cultural, propriamente, né, da própria compreensão da linha de esquerda em torno da luta de duas linhas e o fato de não se ter atingido um mar armado de massas, né? Mas qual que são as críticas que ele coloca? Ele coloca que a Revolução foi caótica, que a Revolução Cultural foi caótica, até pegar as palavras diretas dele aqui, né? Teve problemas de ordem, de controle do que estava acontecendo, problemas de execução, de perseguição injusta massiva, que são erros que são cometidos quando você empodera um monte de jovens. E aí a gente entra num problema, né? Primeiro de tudo, né? Tem várias camadas aqui que a gente tem que tratar. Primeiro de tudo, se o problema de excessos fosse um problema para descartar contribuições de validez universal ao marxismo, né? Descartar contribuições teóricas, ideológicas, comprovações práticas da teoria revolucionária, então assim, você não tem no fundamental ciência social. Você não tem ciência social. Você não tem a descoberta científica das transformações sociais das sociedades, não existe. Porque qualquer processo de transformação social na história teve excessos. A Revolução Jacobina, que Lenin chamou do maior exemplo de revolução democrática que o mundo já teve, ela teve excessos. Excessos, inclusive, de certa forma, até mais graves que várias revoluções socialistas. A grande Revolução Socialista de Outubro, que eu imagino que o companheiro reivindique ela, a grande Revolução Socialista teve muitos excessos. Durante a Guerra Civil, se estima, a partir dos documentos soviéticos, que teve 20 mil execuções. Eu não tô falando aqui de raspar cabelo de professor reacionário e colocar na praça pública para sofrer um processo de autocrítica, certo? Tô falando de execuções. A Revolução de Outubro teve inúmeras execuções, 20 mil, e diversas outras execuções extrajudiciais. Certo? Porque no processo de guerra, uma revolução é luta armada, revolução, esse tipo de coisa acontece. Os excessos acontecem. E execuções propriamente acontecem. Isso, inclusive, pelo próprio Rode. Se o companheiro lá defende o Rode, me desculpa, sim, mas em termos de repressão e acesso, o Rode foi muito pior que o Mao. É muito pior. E eu nem falo isso do ponto de vista moralista, porque eu não analiso a história do socialismo do ponto de vista moral, mas assim, o Rode, quando ele tinha que travar a luta de duas linhas, ele usava o método da execução primariamente. Isso, ele inclusive até acabou executando muitos direitistas, mas inclusive dirigentes de esquerda. O próprio texto do Ludo Martens, ele coloca isso, o Rode tratava as menores divergências partidárias como um problema de polícia. E o próprio Rode falava, companheiros, deixa eu até pegar aqui a frase certinha, que a revolução, a ditadura do proletariado, ela é uma bala na testa dos inimigos do proletariado, sabe? Qual que é a grande diferença do Rode pro presidente Mao? É que o Rode usava um método idealista de tratar com contradições do seio do povo. As menores divergências era execução. Inclusive de acusações bem graves lá, ele conseguia pegar um ministro de Estado e falar que ele estava atuando em nome de um golpe de Estado, em nome da Iugoslávia, da China, na época do presidente Mao ainda, e dos Estados Unidos. Então, vejam, eram acusações bem gravíssimas, sem o devido embasamento necessário, né? Mas enfim, o método do presidente Mao era desmascarar os revisionistas e através de uma grande luta, né, perante as massas, justamente para defenestrá-los da luta política, demonstrando para as massas, esses são os inimigos do povo, então eles devem ser combatidos. E, inicialmente, os próprios debates que se desenvolveram, os debates no seio da sociedade, as contradições no seio do povo, eram dessa forma, né? Principalmente não antagônicas. Quando o revisionismo de fato toma o poder, vira luta armada contra o revisionismo. E aí não tem mesmo, né? Então, assim, defender o Rode, defender Lenin e falar de excesso da Revolução Cultural, pô, com todo respeito, a Revolução Cultural teve muito menos excesso do que a Revolução de Outubro. E muito menos excesso do que a Revolução Albanesa, né? Então, tratar dessa forma não é correto. Partindo disso, né? E aqui existem diversos problemas de conceitos abstratos. O companheiro critica de que eu utilizo categorias ideais abstratas, mas assim, o que é caos? O que o companheiro tá definindo como caos? Eu sei que o Rode usa isso, mas é uma categoria abstrata. Toda revolução é caótica. Toda revolução, ela não é um processo linear, ela se desenvolve por perdas e reveses, por vitórias e derrotas, por excessos e por perdas. Então assim, entre aspas, revoluções no geral são caóticas. Aí tu tem que definir o que tá chamando de caos. Empoderar a juventude. Veja, juventude é uma doença agora, não existem jovens proletários, não existem jovens camponeses. Juventude é uma categoria abstrata da sociedade. E ainda colocação a quadros do partido, dirigentes do partido que foram expurgados pela juventude. Mas dirigente o quê? Dirigente de direita ou de esquerda, concretamente?
Eram revisionistas ou proletários? Então, assim, todos esses conceitos que o companheiro traz não são definidos, né? Se colocam como uma coisa abstrata, que não tem sentido nenhum. Como assim? Juventude depois quadros do partido. Se a juventude é revolucionária e os quadros do partido são contra-revolucionários, qual que é o problema, né? A própria acusação de idealismo, né, tá valendo, né, nas aplicações do companheiro. Então, não se pode tratar dessa forma. Enfim, e o problema dos excessos, né, aqui na ideologia. No vídeo da própria Revolução Cultural, eu vou tratar de uma limpagem de terreno total dessa questão dos excessos, né? Vamos tratar bem claramente disso, vai ficar muito claro o que aconteceu, o que foi verdade, o que foi mentira, o que era relato da reação e relato de camponeses que viveram na Revolução Cultural, né? A gente vai tratar de tudo isso. Mas a questão é a seguinte, o problema dos excessos é como tratou o presidente Gonçalo. Os excessos vão existir. O problema dos excessos é não deixar degenerar em extremismo, mas os excessos vão existir, são normais numa revolução. Por quê? Porque é um momento em que as grandes massas oprimidas, exploradas da sociedade, pela primeira vez vão ter poder para vencer aqueles que as oprimiam, que as exploravam. E é óbvio que nesse processo vão haver excessos, sabe? É óbvio que vai passar da conta em alguns momentos, inclusive até acertar pessoas que não tinham nada a ver. Mas o problema é entender isso como, beleza, deve haver uma direção política, né, para se estabelecer um controle sobre isso, para não degenerar em extremismo, mas é o que o presidente Gonçalo falava. Quem está muito preocupado com controle, na verdade está com medo que as massas transbordem. Isso fica muito expresso até no próprio comentário, numa outra publicação do companheiro lá na comunidade dele, em que ele fala que isso poderia afetar, a gente vai levando esses conceitos para a juventude, né, e isso vai afetar até a gente depois, alguma coisa assim. Veja, isso é o medo que as massas transbordem. É o medo da luta de classes, fundamentalmente, né. Não é essa a questão. O problema é não deixar que degenere. O problema é não deixar que degenere. E não degenerou. Não degenerou. Os relatos do Jean Dabier, por exemplo, relatos de camponeses que viveram na Revolução Cultural, o Mobogal, a Baidi, o Dong Pinhan, todos eles mostram que esses excessos aconteceram, mas eles não degeneraram em nenhum momento. Mostra, inclusive, grande parte das lutas do Partido Comunista, da linha de esquerda, não só do presidente Mao, para conter esses excessos. Então, assim, mas entender isso, sabe? Não vai ficar chorando as pitangas porque aconteceu aquilo lá, sabe? É um problema concreto da luta de classes. Deve se entender a partir do ponto de vista do marxismo, e não do ponto de vista liberal, de direitos humanos, dessas coisas do tipo, né? Então, partindo justamente disso, porque se fala muito em excesso, a gente tem que entender os excessos do ponto de vista do marxismo, certo? Do marxismo. E esse tipo de coisa vai acontecer. Luta-se para que não aconteça, mas vai acontecer. Então, trazendo disso, né, essas questões mais ideológicas e filosóficas, vamos propriamente agora para a luta histórica, propriamente, né? As questões históricas que, de fato, são colocações incorretas historicamente. Ele coloca, né, quase como se a Revolução Cultural tivesse a direção da juventude. Empoderar a juventude, ele usa o termo. Isso é falso. Isso é falso. A juventude, ela foi vanguarda. Por quê? Porque a juventude, enquanto estudantes secundaristas, estudantes universitários, justamente ainda não tendo sido corrompidos pela burocracia, pela rotina de trabalho mesmo, da produção, das questões mais burocráticas, da própria questão política, por exemplo, eles tinham um fervor revolucionário muito alto. E qual que foi o papel da juventude? Foi mandar? Foi oprimir propriamente? O papel da juventude, companheiros, se vocês lerem o livro do Jean Dabier, da história da Revolução Cultural Chinesa, é muito importante a gente ver que o papel da juventude foi levar aos rincões do país o marxismo-leninismo, o pensamento Mao Tse Tung. Os guardas vermelhos saíram aos milhões em caminhões cedidos pelo Exército Popular de Libertação, carros, bicicletas, a boa parte deles até a pé, indo nas áreas mais remotas, que o partido às vezes sequer chegava diretamente, para levar a ideologia do proletariado. Esse foi o grande papel da juventude: estimular o debate, estimular a luta de duas linhas, romper com o pensamento burguês na educação, romper com o pensamento burguês na política, as sessões de críticas e autocríticas, certo? De forma que o período em que o companheiro vai se referir, que propriamente foi depor membros do partido propriamente, e a própria luta armada que se desenvolveu contra o revisionismo, companheiro, isso aconteceu quando a classe operária se dirigiu, adentrou o movimento. Isso quem dirigiu não foram os guardas vermelhos, não, foi rebeldes operários, sabe? Foram rebeldes operários, foram organizações revolucionárias operárias em Xangai, por exemplo, que derrubaram os revisionistas de Xangai, principalmente operários, e construíram a Comuna de Xangai. Posteriormente, a Comuna de Xangai propriamente havia um desvio comunal, mas posteriormente se tornou-se de fato um comitê partidário 3 em 1. Isso é outra coisa. Eu até vi um companheiro aí que perguntou nos comentários, como é que governa no socialismo? Já dando aqui a comitês 3 em 1. É um comitê, uma assembleia propriamente, um comitê revolucionário, 1/3 de comunistas, dirigentes do partido, 1/3 soldados propriamente do Exército Popular de Libertação, ou de democratas como um todo, e 1/3 de massas independentes, nesse caso particularmente do Peru. Então, são comitês revolucionários 3 em 1, com parte das massas, de proletários, camponeses, diversas outras que vão governar, para atender os interesses. Então, assim, não foi dirigido pela juventude. A juventude foi à vanguarda em muitos momentos. Por quê? Porque justamente não estava corrompido ainda pelos processos burocráticos da própria rotina de trabalho. E aí, assim, mas o Mao deu poder para a juventude? O próprio Stalin falava isso. O próprio Stalin falava que a juventude assume esse papel em determinados momentos. E, né, a própria Revolução Cultural Proletária falava: a classe operária deve dirigir tudo. A classe operária deve dirigir tudo. E dirigiu. Se os companheiros lerem a história da Comuna de Xangai, lerem a tomada de
poder contra os revisionistas, fica muito claro que a classe operária dirigia tudo. O próprio livro do Charles Bettelheim, por exemplo, da organização industrial na China durante a Revolução Cultural, isso fica muito patente. Então, essa história de que a juventude tomou o poder, nada disso aconteceu. Os guardas vermelhos, a maior parte, não tomou parte disso, das questões políticas propriamente de governo. Os guardas vermelhos eram luta ideológica e política, né? Então isso vai ficar muito claro no nosso vídeo da Revolução Cultural, mas novamente, é um problema histórico, né? Não tá tratando do ponto de vista concreto do que aconteceu, né? E aí, mas fica usando o argumento histórico e empírico. Pô, mas se você não parte da história, você não chega a nada, né? Se você não parte do que realmente aconteceu, as suas críticas vão ser infundadas, né? Então assim, deve-se partir disso, né? Deixa eu ver se tinha mais alguma questão, né, pra tratar. Mas o fundamental é isso, né? Partir desses aspectos, primeiro conceituais lá, a questão de gonçalismo, da próprio rodismo propriamente, né? Depois as questões mais políticas, né? A questão do posicionamento político como principal, questões filosóficas e por fim agora a questão histórica, né? É importante que a gente trata sobre essa questão porque são considerações errôneas, né? São considerações incorretas, de forma que não se trata dessa forma, né? Então, colocar, eu nem arranho o tema, se a coisa está de acordo com a teoria ou não. Teoria do cara que mandou a atividade problemática que era a Revolução Cultural. Então assim, tratar o presidente mal como o cara e a Revolução Cultural como uma atividade problemática parece que é alguém dirigindo uma panfletagem, né? Se eu trato disso é porque houve a comprovação científica nessa prática, né? Fundamental era isso. No mais diversas questões sobre a Revolução Cultural, né? Essa própria questão dos relatos, as famílias chinesas, pessoas que não tinham nada a ver. Assim, é o que eu falei, compara os relatos de pessoas que tinham posições pequeno-burguesas, inclusive origem de classe pequeno-burguesa, e compara com relatos de camponeses na Revolução Cultural. Você vê muito claramente a diferença, todos eles saúdam a Revolução Cultural. Dong Pinham, Mobogal, Baidi, diversos outros. Saúdam a Revolução Cultural por quê? Aí a questão do caos. Caos pra quem? Pra burguesia? Qual que é o problema? Caos pra burguesia dentro do partido? Qual que é o problema, sabe? Então, enfim, né? Acho que eu tratei do fundamental de tudo. Deixar bem claro, né, essa questão de que eu passo de categorias ideais e abstratas. Eu sou contra o culto ao livro e academicismo, né? O próprio presidente Mao tinha um texto em que refutava, né, o culto aos livros, né? Justamente que a gente não pode ficar partindo. Não, mas livro tal falou tal coisa. Não, tem que investigar na prática social, né? O que a gente tenta fazer aqui, humildemente, é colher as lições do proletariado, da Revolução Proletária Mundial, da produção teórica, produzido tudo aquilo que serve para a continuação justamente desse processo da Revolução Proletária Mundial, né? E jogar no lixo tudo aquilo que foi contrabando e foi colocado pela burguesia, né? Esse é o que a gente busca fazer aqui, né, na construção teórica que já existe. Mas assim, a gente crê, né, que quem não investiga um determinado tema não pode ter direito à opinião, não pode ter direito à palavra, né? Isso o presidente Mao já colocava. Quem não investiga não tem direito à opinião. Então, se o companheiro não investigou essas questões da Revolução Cultural, não investigou os próprios vídeos do meu canal em que eu trato da construção do porquê essas categorias são concretas e não ideais, me desculpa, né, cai nesse problema, né? Mas é isso, né? Não coloco essas questões aqui pros companheiros irem atacar lá o companheiro do canal, nenhum problema com ele, nem nada, não conhecia de fato o trabalho, mas só responder essas questões porque são problemas ideológicos aqui que a gente deve tratar, problemas políticos, e que o próprio ataque, não só o trabalho que a gente desenvolve, mas a linha política, né, a concepção ideológica, eu achava importante responder, né?